Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile, mais uma vez com vocês e hoje com dois vestibulares que eu acho super importantes. Então já vou deixar o recado aqui para a galera que já está assistindo, você que é ampla, você que é cota, ou seja, você que está esperando uma grande oportunidade de vestibular, é esse. Mas esse é vestibular mesmo, tá? Não se utiliza a nota do Enem. Mas por que a gente está falando sobre eles? Primeiro, pela inclusão, tá? Primeiro fator, inclusão. São vestibulares que têm vagas para indígenas, vagas para quilombola e vestibulares que têm vagas para PCD e um número de vagas bastante elevado mesmo. Você que é PCD, a galera do grupo aqui que faz parte do nosso grupo de WhatsApp aqui de PCD, na verdade eu não sou nem o administrador, mas a gente faz parte aqui desse grupo. Você que é PCD, que quer fazer o vestibular, principalmente medicina, tá? O que a gente vai falar aqui é muito importante para você. Só em um vestibular eu tenho 15 vagas para medicina PCD, ou seja, é muita coisa. Então você está tentando, aproveite. Mas Roberto, eu não sou indígena, eu não sou quilombola, eu não sou de escola pública, eu não sou PCD, mas se você não é nenhum desses, você é amplo, também tem vaga para você. Então, fiquem atentos aí, porque a gente vai começar. Deixa eu já colocar para vocês. Pronto. O primeiro, que para mim não tem mais importante que um ou outro, tá? Mas esse vestibular aqui, para mim, faz uma diferença impressionante. Principalmente pelo seguinte, eu digo, não só pelo número de vagas para PCD, tá? E para outras minorias. Eu acho isso muito importante, já que é uma das coisas que vem se brigando muito para esse processo. Então, Universidade Estadual do Amazonas. E aí você fala assim, poxa, Roberto, para quem quer medicina, por exemplo, o Amazonas é a grande oportunidade para muitos, não só para ampla, mas também para cotas, PCD, indígena e etc. Ou seja, você que está pensando em fazer determinado curso, e são vários, tá? Eu falei medicina, mas tem direito, tem engenharia, tem vários cursos, tá? Inscrições até o dia 22 de setembro. São 1.440 vagas. O pessoal que já estuda no estado do Amazonas faz o processo seletivo, que é muito comum agora em alguns estados, que é o processo seriado. Faz na primeira série, faz na segunda e faz na terceira. Você que não é do Amazonas, mas quer fazer o vestibular, está aberto o vestibular, sim, tá? Esse custo é R$ 100, porque é um vestibular realmente de prova. E aí você fala assim, poxa, mas eu vou ter que ir para lá e etc. Vai ter que ir. Hoje, na verdade, são dois vestibulares do norte do Brasil. E é uma grande oportunidade, principalmente para a questão da inclusão, como eu falei, tá? Então você tem bastante, são 72 vagas, se eu não me engano, para medicina, sendo que 15 para PCD. Tá? Faz diferença? Faz, porque quando a gente abre o SISU, para cada universidade você tem talvez 3 vagas, 4 no máximo, porque é uma em cada modalidade, né? O L9, o L10, por exemplo. Então, assim, às vezes só tem L9 e L13, ou L10 e L14. E aí, consequentemente, você tem 2 vagas, que são 15 vagas para PCD, fora as vagas para indígenas, fora a vaga para cota, para a escola pública, fora a cota para quem estuda no estado do Amazonas, ou seja, uma grande oportunidade. E você que está pensando em fazer vestibular, esse vestibular para 2023, já se inscreveu no Enem, essa é uma grande oportunidade. Você que está tentando fazer medicina, então, está aí uma grande oportunidade para você. Como eu falei, são vários cursos, não somente esse, são vários cursos. Mas me chama a atenção pelo seguinte, no nosso grupo lá de PCD, tem uma galera que faz medicina, a grande maioria fazendo medicina, mas nós temos um colega que passou para a Universidade de Brasília, depois ele fez novamente e passou para a Universidade do Amazonas. Por quê? Porque ele morava no Amazonas, teve que mudar para o Distrito Federal e, consequentemente, voltou para a sua terra natal. E falou para mim assim, Roberto, divulga esse vestibular, porque esse vestibular tem grande oportunidade para você que vai fazer medicina e para quem é PCD. Isso que é o mais importante. PCD, indígena,
Tá aí, você tem vagas garantidas. Agora vamos para o próximo vestibular. Eu sempre tento trazer informações importantes. Universidade Federal do Tocantins, que não vai mais participar do SISU. Então está fazendo o seu vestibular, galera de Tocantins. Você tem aí o vestibular até 5 de setembro. E aí, consequentemente, você também tem vagas específicas para as minorias étnicas, principalmente que você tem escolas relacionadas ao quilombola, indígenas, etc. Então você também tem especificidade em termos de vagas. Também tem para PCD, para todas as ramificações das cotas de PCD. Também tem cotas de escola pública, etc, 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 que a gente já sabe muito bem. Porque a gente identifica, porque às vezes tem vestibulares e o cara fala assim, pô, mas eu vou fazer vestibular, mas tem alguma cota específica para a minha área? O PCD, por exemplo, poxa, eu vou brigar com todo mundo, como é que vai ser? Vai ter específico para PCD? Está aqui, tá? Novamente, vagas para PCD, inscrições até o dia 5 de setembro, são 948 vagas, inscrições custam R$140, tá? E aí vagas para todos os lados. É como se eu pegasse a Universidade Federal do Tocantins e ela que ia pensar em usar o SISU, ela não vai mais usar o SISU, vai utilizar somente o seu vestibular. Então, atenção para isso também, tá? Porque às vezes você mora num estado e que o seu estado não vai ter não vai ter o SISU como base para você. E aí, consequentemente, como você não tem o SISU, você vai ter que pensar, tá, em fazer o vestibular. Porque o cara fica assim, não, vou fazer esse vestibular agora não. Não, vou deixar para o Enem. E aí você faz o Enem, mas o seu estado não vai ter mais vagas no SISU. E se eu não me engano, a gente está fazendo um trabalho de pesquisa, etc. Se eu não me engano, o estado do Tocantins não vai ter acesso de vagas ao SISU. Ou seja, o SISU, você não vai encontrar vagas para Tocantins ali. O IFE, se eu não me engano, a Universidade Federal, o Norte Tocantins também, serão todos por seus vestibulares. Então, atenção para isso. Assim como acontece no Amazonas também, que a Universidade Estadual do Amazonas não utiliza vagas para o SISU. Então, aproveitem, porque a gente tem duas grandes oportunidades de vestibular. Você está fazendo o Enem, você vai fazer o Enem, pronto. Você vai continuar fazendo o Enem. Entretanto, você vai ter mais duas opções. Mas, Roberto, será que vai ser interessante? Como eu falo sempre para os nossos inscritos aqui no canal, medicina é uma coisa que todo mundo corre atrás em vários estados. Quando você abre o SISU e aí espalha para todo o Brasil. Aproveitem que esses vestibulares, eles não são, tá, tão divulgados assim. E você que de repente mora no sul do Brasil, no sudeste, você vai olhar assim, caramba, eu não ouvi falar desse vestibular. E aí, consequentemente, vestibulares específicos, principalmente, como eu falei, PCD, e eu estou chamando atenção muito, vou colocar lá no meu thumbnail lá, atenção PCD, vai ser isso aí. Nesses vestibulares, você não vai ter a tamanha procura que se tem no SISU. Então, é uma estratégia. E eu digo o seguinte, caminho, você tem aqui, vou fazer o Enem, beleza, é um caminho. Vou fazer a Universidade Federal do Tocantins, é um outro caminho. Vou fazer a Universidade Estadual do Amazonas, é um outro caminho. São 3 oportunidades para que você consiga, por exemplo, como eu falei, o curso de medicina. Tá? Não é fácil, é claro, nenhum vestibular, mas se você está estudando para o vestibular, é uma grande oportunidade, é uma grande, como se diz, talvez a principal oportunidade quando você não tem um Enem, literalmente, ou você ainda não chegou à época do Enem. Você vai fazer um vestibular que vai ser um pouco mais tranquilo, você faz o vestibular e depois faz o Enem. E aí, como eu falei, oportunidade, várias oportunidades. Como eu digo sempre para vocês, é o seguinte, sempre vão surgindo oportunidades. Hoje a gente não está utilizando a nota do Enem, mas já falamos aqui de vestibulares que utilizou a nota do Enem também. E a gente vai tentar trazer todas as informações para vocês. Por isso que eu digo, para sempre vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, dar lá o joinha para a gente. Estamos trabalhando com o Enem, correção de exercícios, correção de questões. Está aqui também, se você quiser participar, mandar seus comentários, excelente. A gente vai falando cada vez mais sobre o Enem,
sobre o SISU, sobre vestibulares, tudo aqui, geografia. Nós vamos colocar as aulas principalmente baseadas em meio. A gente está no período de meio ambiente, então vamos colocar aulas de meio ambiente para que você possa entender um pouquinho como é que isso cai na prova. Galera, um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo com muita coisa legal para vocês.